Ok, pessoal. Então, na nossa aula anterior, nós falamos, né, sobre o histórico dos computadores, né? Conhecemos um pouco sobre a evolução dessas máquinas. E agora, nessa aula de hoje, a gente vai conhecer, ok, um pouco mais sobre hardware e software. Vocês viram que a gente comentou meio que por alto, né? Nas aulas anteriores. Então, nessa aula de hoje, a gente vai conhecer um pouco mais, ok? Diferenciar o que é o hardware e o que é o software dentro de um sistema computacional. Vamos lá? Tema da nossa aula 3, aula de hoje, hardware e software. Vamos primeiramente definir o hardware, pessoal. O que é o hardware? É a parte física do computador. Ou seja, tudo que você pode, né, ver e tocar em um computador é o hardware. Então, seria toda a parte física, componentes, né? Então, quando você olha lá o monitor, o teclado, o gabinete, né, mouse, impressora, scanner, ok? Tudo isso é hardware, né? Você está lá no supermercado, por exemplo, você está vendo lá tudo que está ali, todo aquele sistema computacional, aquela leitora ótica, né, que lê o código de barras, né, e já envia para o computador, você já vê lá o produto e o valor respectivo. Então, tudo isso é hardware, né? Toda a parte física, né, de um sistema computacional. E aí, a gente divide basicamente, ok, em sistema central e periféricos. Ok? O sistema central é o núcleo, é onde exatamente ocorre o processamento, né? Onde as coisas acontecem. Ok? Então, é nesse momento, né, que o processamento ocorre. Lá nos. Então, ele é representado pelos componentes especificamente que processam informação, que é o núcleo, é o coração do computador. Já os periféricos, como o nome já diz, ok, é o contrário. Ok? O que está no centro é uma coisa, o que está fora do centro está nas redondezas, ou seja, está na periferia do computador. Então, periferia é o seguinte, é o que está ao redor. Então, o que são periféricos? Então isso é dentro no contexto de computadores, é muito comum se usar esse termo, periféricos. Né? Periféricos são aqueles componentes que você conecta ao sistema central. Né? Que você conecta para você, né, a esse computador central. Então, você, digamos, tem um gabinete, e o gabinete dentro dele existe o sistema central, está lá guardado. E os periféricos é tudo que está conectado a esse sistema central. Então, todas as entradas, saída, a parte de armazenamento e a parte de comunicação. Todas as entradas, ou seja, tudo que você utiliza para enviar informações para dentro do computador, por exemplo, um mouse, um teclado, ok, são entradas. Eu lanço informação para dentro do computador. Um scanner, através do scanner também eu mando informação para dentro do computador. Saída, ok? São todos aqueles dispositivos que eles transmitem informações que estão dentro do computador para o mundo externo, como impressora. Então, a impressora ela manda para o mundo externo aquilo que está dentro do computador. O monitor também seria um exemplo, ok? E outros componentes. Armazenamento, né? Aquela parte de dispositivos periféricos responsável por guardar informações, ok? Então, pode ter um HD, um DVD, né? Um SSD, toda a parte de armazeno, comunicação. Então, uma placa de rede, um dispositivo wireless, uma antena de rede sem fio que vai conectar seu computador à internet. Ok? Então, são os periféricos de comunicação. Ok? Então, aqui nesse gráfico a gente entende um pouquinho, ok? Então,
tudo que for os dispositivos de entrada e saída, né, através dos quais você se comunica com o computador, são periféricos. Então, tudo que eu utilizo para me comunicar com o computador são os periféricos. Eu me comunico com o computador através do meu teclado, através do meu mouse, né, através de uma leitora ótica, certo? Os vários dispositivos, uma caneta ótica, por aí vai. Dispositivo de comunicação, né, para comunicar com outros computadores, né, placa de rede, placa wireless, dispositivos de armazenamento onde eu vou guardar as informações, ok? E no núcleo, então, existe o sistema central. Okay? Seguindo, e aí nós temos, então, o nosso computador pessoal, né? Seguindo esse esquema que eu tinha comentado com vocês. Então, ok? Então, aqui dentro do gabinete, ok? Que algumas pessoas chamam de forma incorreta, chamam isso de CPU, tá? Essa caixinha aqui, ela não é CPU, o nome dela. Isso é o gabinete do computador. CPU, na verdade, é o processador que está dentro desse gabinete. CPU é um dos componentes desse gabinete, ok? Não é o nome desse caixote, né? Ah, comprei uma CPU, estou levando a CPU para consertar, entendendo? Alguma coisa, tá? Não, isso aqui é um gabinete, onde estão instalados vários dispositivos, entre eles a CPU, né? Que é o coração do computador, que é o processador. Né? E aqui nós temos o quê? Dispositivo de saída, tela, dispositivo de saída, alto-falante, dispositivo de saída, um fone de ouvido. Entrada, pode ser mouse, teclado, microfone, é um dispositivo de entrada. Ele pega a sua voz e leva para o núcleo do computador. Aqui dentro ocorre o quê? O processamento. Aqui dentro está, né, a parte central. Né? Aqui dentro tem também, ó, unidades de armazenamento. Né? E aqui tem saídas, né? Uma outra saída aqui, ó, uma impressora. Okay? E aí, então a gente vai especificamente agora, então, ainda tratando sobre o hardware, tá, pessoal? Então, toda essa parte física, todos esses componentes eletrônicos do computador. E aí a gente vai falar da primeira coisa que a gente vai comentar aqui, a placa-mãe, ou também chamada de motherboard, que na verdade é placa-mãe em inglês, né? Sempre eu vou estar colocando esses nomes para vocês, porque na maioria das vezes se utiliza um nome lá da fonte, um nome em inglês mesmo, né? Quando você fala em computadores, a gente vai estar comentando termos em inglês, porque na maioria das vezes eles são mais utilizados do que, né, os seus respectivos nomes traduzidos para o português. Mas placa-mãe é também utilizado. Tá? Então, aqui nós temos uma placa-mãe. Essa placa-mãe está dentro do gabinete do computador. Essa placa-mãe, pelo próprio nome já diz, ou seja, uma placa-mãe que é uma placa que ela acolhe vários dispositivos do computador. Tanto a parte central, o núcleo central, quanto através dela nela é que são conectados os periféricos. Por mais que você, né, você conecta da parte externa, né, um mouse, um teclado, por exemplo, né, mas tudo isso está conectado à placa-mãe que está dentro do gabinete. Por exemplo, aqui mais ou menos aqui assim, então vai ter um conector, lembra? Se você for atrás do gabinete do seu computador, você vai ter vários conectores, onde conecta o teclado, onde conecta o mouse, e quando você conecta, por dentro, olha só, onde é que você está conectando? Você está conectando na placa-mãe, porque essa placa-mãe ela é responsável internamente de juntar, né, todos os principais componentes. O que nós temos aqui? Olha, nós temos o núcleo central do computador. O que seria o núcleo central? O processador, lembra a CPU, que é o coração, olha só, processador aqui, ele fica mais ou menos nesse lugar, ele é encaixado, você encaixa ele aqui. Beleza? E aqui nós temos a memória principal do computador.
Porque tudo que o computador estiver processando, ele estiver calculando, ele estiver exibindo, o que você estiver fazendo, aquilo tem que estar na memória principal, que nós chamamos de memória RAM. A gente vai comentar sobre ela mais à frente. Ela está aqui. Então, a primeira, a coisa mais importante aqui tem um chipset, olha só, e dois, cadê? Tem aqui, ó, chipset de controle, ok? Nós temos, né? Tem o I1, né? Que é o chipset dos periféricos, e aqui o chipset só do núcleo central. Isso aqui é um tipo um processador auxiliar para fazer comunicação, olha só, entre o processador e a memória. Aqui é onde está o núcleo da velocidade, aqui é onde a coisa acontece, o processamento pesado do computador. Certo? Aqui é um outro chip que coordena a comunicação do processador com todas essas outros periféricos. Então, aqui você conecta a impressora. Então, vai passar por esse processadorzinho aqui para chegar no processador, né? Então, isso aqui é um auxiliar, né? Só para a parte de periféricos. Então, aqui você conecta a impressora, aqui você conecta monitor, mouse, teclado, né? Você caixa de som, microfone, tudo, né? Aqui você encaixa placa de rede, né? Uma placa aceleradora de vídeo, né? A placa que, porque tudo, até para você gerar uma imagem no computador, você precisa de uma placa de vídeo e tem os slots, né? Aqui, né? Ó, slot de expansão, essa parte C. Aqui você coloca uma placa de som, né? Para gerar os áudios, uma placa de vídeo para gerar, né? As imagens. Ok? E aqui ela dá só um conector bem aqui fora que você conecta no monitor. Você pode criar uma placa de rede. Então você conecta aqui. Você colocar a placa, ela vai se encaixar aqui, mas o conector vai ficar bem aqui fora. Você vai conectar bem aqui o cabo de rede por fora do gabinete, nem imagina que você está conectando uma placa, né? Está conectando, na verdade, uma placa que está conectada à placa-mãe do computador. Então, por isso nós chamamos ela de placa-mãe, porque você conecta muita coisa aí nessa placa-mãe. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui você conecta, por exemplo, o HD, o disco rígido, né, que é o local de armazenamento com mais espaço dentro do computador. Então, aqui você tem uma bateria, né? Olha só, a bateria. Então, se alguém se perguntou, né, por que eu tirei meu computador da tomada, o computador ficou desligado um ano, quando eu liguei ele já estava lá com a data e a hora certinha. Como é que ele guarda isso? Ok? Porque as informações elas estão armazenadas numa memóriazinha chamada memória CMOS. É um chipzinho que está, né, que tá ligado a essa bateria. Esse chipzinho fica aqui na placa-mãe e a bateria fica lá mantendo, né, um funcionamento mínimo, só para manter a data, a hora, as configurações básicas desse computador. Basta que essa bateria, né, ela perca, né, a sua carga, né, ou ela ser retirada, pronto, basta que você desliga o computador, beleza? Se ligar de novo, ele já vai perder a hora, já vai perder a data e vai perder uma série de configurações, né, que você colocou no seu computador. Então, então quem tem algum computador que está com problema, toda vez que liga, ele volta para uma data lá de 10 anos atrás, uma hora lá, né, uma hora bem estranha, e não grava, o probleminha está aqui nessa bateriazinha, né, que está lá na placa-mãe. É só trocar a bateriazinha de moeda. Geralmente é uma bateria 2032. Você acha em qualquer lugar, né? Muito fácil de ser encontrado. Mas também é muito difícil. Muito difícil, você precisa trocar. Na verdade, ela dura mais que o computador. Na verdade, seu computador se acaba antes da bateria. Né? Na grande parte das vezes. Então, falamos sobre placa-mãe. Aí nós falamos então, né? Quando a placa-mãe te conecta várias coisas. E olha só, aí eu falei para vocês, né? O computador, para ele gerar imagens, ele precisa ter uma placa de vídeo. Né? Inclusive, para quem gosta de usar o computador para jogar, né? Para usar jogos eletrônicos, aí pronto. Jogar no computador, dependendo do jogo, ele precisa de uma placa de vídeo específica, uma placa de vídeo especial. Muitas vezes uma placa de vídeo de alta qualidade, ela é tão cara quanto um computador, né? Você pode se pagar aí 2.000 ou mais em uma placa de vídeo. Só que não é uma placa comum, é uma placa, né, tanto chama de placa aceleradora de vídeo. Então as imagens elas geram com a qualidade melhor. Quando você usa aquele mesmo jogo em uma placa de vídeo comum,
uma básica, né, que os nossos computadores comuns têm, geralmente a imagem fica tremida, né, o jogo fica lento, ele não consegue, porque ele fica tentando gerar as imagens, e é um conjunto de imagens muito grande, um conjunto de informação muito grande ali sendo gerado de imagens. E essas placas, como as placas simples, não conseguem gerar. Aí você tem uma placa específica. Dependendo do jogo, ele nem deixa você abrir. Quando você abre para abrir o jogo, ele vai dizer o seguinte: não localizei uma placa aceleradora, ou então não localizei uma placa que seja adequada a esse jogo. Aí ele fecha o programa, ele nem deixa abrir. Ele faz a checagem. Ok? Assim como você pode ter, como eu falei, uma placa de som, né, uma placa de rede, por aí vai. E tem também, pessoal, o que é mais comum hoje em dia, né? O que é muito mais comum. Você já compra uma placa-mãe que já vem com esses principais periféricos já embutidos na própria placa-mãe. Então, ou seja, não é preciso que você compre placas separadas, ou que o seu computador venha com placas separadas, né, encaixadas na placa-mãe. Então, você compra uma placa-mãe que ela, por sua vez, ela já tem dentro dela, ela já tem uma placa de vídeo embutida. E ela só tem só o conector direto da placa-mãe. Você não precisa espetar nada, né, no slot de expansão. Então, ela já tem uma placa de vídeo embutida, ela tem uma placa de rede embutida, ela tem uma placa de som embutida. Mas geralmente essas placas são para uso comum. Então é como o meu computador, que eu uso aqui, do meu notebook, e é como o da maioria de vocês tem em casa. Né? É, e, ainda existem aquelas outras, não, que elas são a placa mesmo, ela tem poucos ou não tem quase nenhum componente embutido. E tudo é para você encaixar individualmente. Qual a melhor entre elas? Vamos lá. E aí, primeira coisa, vamos diferenciar elas. Elas nós podemos chamar de placas-mãe on-board e off-board. On-board significa o seguinte, que está a bordo, né? Está embarcado, né? Está dentro. Então, eu já estou embarcado, já estou dentro do barco, né? Estou lá dentro, já estou embutido. Então, essas placas que já vêm com tudo, já uma grande parte dos periféricos já embutidos nela mesma, chama-se placas on-board. Também, então, elas são placas para você montar computadores comuns, computadores mais baratos. Porém, esses componentes que vêm nela são componentes também para uso trivial, uso normal. Okay? Não espere uma placa aceleradora de altíssima qualidade em uma placa on-board. A placa de vídeo dela é uma placa de vídeo básica, que tem que dar para você usar tranquilamente. Agora, se você quiser uma operação específica, né, aí você vai ter que utilizar uma placa mãe off-board. Então, off-board é essa aqui. Esse aqui é um exemplo de off-board. Tem tudo você encaixa, né? Tem pouca coisa embutida e a maioria das coisas você vai encaixando. Isso aqui é um vídeo encaixe, que é rede encaixe, que é som encaixe. E aí você vai colocando dispositivos, ok? Só que vamos lá então. Em termos de, olha só, de performance, qual é a mais rápida? Com certeza, o off-board, ela trabalha melhor, né? Inclusive, o computador como um todo, ele fica mais possante, ele fica mais potente o computador se ele utilizar uma placa-mãe off-board. Por quê? Porque cada dispositivo desse, ele vai ter a sua placa exclusiva para resolver aquele problema. Uma placa para o vídeo, uma placa para o som, uma placa para a rede, e elas funcionam meio que independente. As que vêm on-board, o que acontece? Além de elas não ter tanta qualidade, elas acabam ocupando também um processador. Então, ela joga um pouquinho do trabalho dela para o processador, para esse núcleo central. Ou seja, então você acaba dando tarefas extras para o processador, que ele apenas processa os dados, mas ele acaba fazendo várias outras coisas. Por exemplo, a placa de vídeo, por exemplo, que vem numa placa como essa, a placa de vídeo ela precisa de uma memória específica dela. Só que quando você encaixa aqui, ela já vem uma memória própria. Então ela já vem com 128, 1 GB, 2 GB de RAM. Só a placa de vídeo. Quando é on-board, ela usa a da memória principal, ela compartilha. Ou seja, ela rouba um pedaço da memória que você tem.
ela rouba um pouquinho da memória principal, ela rouba um pouquinho do processador principal para poder gerar as imagens. Ou seja, acaba sobrecarregando mais esse sistema central. Quando o off-board, então ele é melhor performance, né? Deixa o computador rodando bem mais leve, porque distribui as tarefas. Só que o detalhe, ela é bem mais cara. A placa off-board, ela sem nada, ela é mais cara do que a placa on-board, que já vem tudo embutido dentro dela. Estranho, né? Assim, mas já vem com tudo embutido e tal. Sim, mas a off-board, ela é mais cara. E além dela ser mais cara, você tem os componentes que você coloca individualmente. Então, torna o sistema muito mais caro. A on-board, o que acontece? Ela é mais barata e ela já vem com várias mais coisas embutidas. Só que aí, então ela tem esse ponto positivo. Ok, é mais barata. Ok, já vem com tudo embutido. Ponto negativo, a performance dela é menor. Isso usando com o mesmo processador, com a mesma memória que tem a off-board, a on-board ela vai ter um desempenho menor. Continuando, então, nós vamos detalhar um pouquinho mais, né? Bom, então, lá no núcleo central, né? Lá no centro do computador, nós temos o quê? O processador. É um componente parecido com isso, né? Vocês viram lá o encaixe, né? Olha só, onde ele encaixa aqui o processador. Aí temos ele lá, né? Que é o que processa as informações. E temos a memória principal, ok? Ela fica aqui, ela encaixa aqui. Então, chama-se pentes de memória. Por quê? Ela parece com pente, ó. Né? Os dentezinhos, né? Parece com pente. Você encaixa naquele slot lá, aí é a memória principal do computador. Ok? Que é essa memória RAM. Beleza? E aí, vamos falar um pouquinho sobre sobre memória principal, então, né? Memória principal é o seguinte, olha só, quando você liga o computador, ok? Tudo que você estiver fazendo, que você estiver trabalhando no dado momento, ele tem que estar na memória principal. Então, ou seja, o computador só trabalha com aquilo que está na memória principal. Ok, então, o Windows, por exemplo, quando eu ligo o computador, o Windows ele está na memória principal? Não, ele estava lá no HD. O HD é um disco rígido, é um disco de armazenamento, onde está o Windows, onde estão os seus programas, o Office, onde está o Photoshop, onde está as suas fotos, onde estão os seus filmes, onde estão os seus jogos. Lá. O que acontece? Quando você clica 2 vezes, ele abre e começa a executar aquele programa, então aquele programa ele vai para a memória principal. Depois da memória principal é que você vê ele na tela e que você começa a trabalhar. Então, tudo que você estiver fazendo, então eu abri o Word está lá no HD, ele não está na memória principal. Então eu cliquei no Word, ele carregou, ele está assim, carregando o Word. O que é carregando o Word? Ele caminhando lá do HD até a memória principal. Então o Word foi para lá. E ali eu comecei a digitar o texto. Onde é que está o texto? Na memória principal. Porque tudo que eu estiver fazendo no computador, num dado momento, ele tem que estar na memória principal. Beleza? Só que a memória principal, ela tem algumas, até algumas limitações, ok? Por que você trabalha direto com ela? Porque ela que está ligado direto com o computador. Ela está próxima lá do processador, né? Da CPU, da unidade central de processamento. Ela é muito rápida, então ela está ali conversando direto com o processador. Por isso que o processador não conversa com HD, o processador não conversa com CD, não conversa com pendrive, ele conversa com a memória principal, porque é mais rápida, está ali no ritmo dele. Ele não tem paciência de conversar com outros componentes. Só que a memória principal, ela só aguarda informações enquanto o computador está ligado. Então precisa de energia elétrica para ela guardar. Ok? No momento que você desliga o computador, o que está na memória principal se apaga. Ok? Então, essa é a memória principal, essa é a memória RAM. Random Access Memory, né? Que é a sigla RAM, RAM. Random Access, memória de acesso aleatório. Essa é a memória que guarda informações de como o computador está ligado. E aqui nós temos também, lá no núcleo central, nós temos a memória ROM. A ROM é já outra sigla, que, como tem aqui, é Read Only Memory, ok? Memória somente de leitura. Memória somente de leitura, ou seja, eu só leio o que tenho nela, eu só busco informações dentro dela, mas eu não consigo gravar informações nela. Geralmente ela é menor que a RAM, ela é bem menor, não depende de energia para manter o seu conteúdo, ou seja, se desligar o computador, o que tem nela não é perdido. Ela é permanente, ou seja, você não altera o que tem nela. Né? Mas também você não pode apagar o que tem nela. Geralmente ela vem gravada pelo fabricante e ela armazena programas como a BIOS.
do computador. Ou seja, essa ROM é uma memória que ela vem gravada de fábrica. Então, você apenas carrega o que tem nessa memória. Então, o que tem nela não se perde, mas você não altera. Está lá, né? Memória como somente leitura. Então, fazendo uma revisão lá, então, na RAM, ela é temporária, ela é utilizada pelo usuário para executar os programas. Só enquanto o computador está ligado, ela é volátil, pode ser apagada, né? Beleza? E pode ser lida, alterado, gravado livremente, o que está na RAM. Beleza? Pronto. E aí nós vamos, então, a algumas questões aí. Veja só, eu estou digitando meu texto, né? E eu quero digitar um texto, beleza? Não, cansei por hoje, vou terminar amanhã. Só que eu já digitei 50 páginas. Amanhã eu tenho que digitar mais 50, as 50 restantes. Né? Aí agora, então, só que eu tenho que desligar meu computador. Onde é que eu vou guardar esse meu texto? Eu vou guardar na RAM? Não. Por quê? Porque na hora que eu desligar o computador, o que está na RAM vai se perder. Aliás, ele está na RAM, mas se eu não guardar, vai ser perdido. Eu vou guardar na ROM? Também não. Por quê? Porque a ROM é somente de leitura, eu não altero o que tem na ROM. Beleza? E aí, onde é que eu guardo a minha informação? E aí é onde a gente vai lá para as memórias auxiliares. São dispositivos que guardam informações mesmo quando o computador é desligado, né? Que são os periféricos de armazenamento, que aí entram HD, CD, DVD, pendrive, SSD e assim por diante. São esses dispositivos. Então, você colocar no pendrive ou você gravou no seu HD, né? Baixa meus documentos. Ali é um HD, é um dispositivo permanente. Se você ligar seu computador daqui a 10 anos, as informações vão estar lá guardadas no ponto que você deixou. Beleza? Mas, para você continuar, você vai clicar 2 vezes naquele seu arquivo, ele vai para a memória principal do computador, vai abrir na tela e você vai continuar a digitar. Pensando que você está digitando no seu texto, está no HD. Não, você está digitando na RAM. Por isso que quando você vai fechar o programa, ele pergunta, você quer salvar o seu arquivo? O que é salvar? É pegar aquilo que está na RAM e gravar no HD, ou gravar no pendrive, ou no lugar que você guarda as suas informações. Ele não deixa nem na RAM e nem na ROM. Então, salvar é isso. Você salvar, gravar o seu documento. É isso, ok? Tirar aquilo que você deixou, né? Aquilo que você fez, que estava na RAM, tudo que você faz está na RAM, mas ele vai guardar no local que permaneça enquanto o computador está desligado. Beleza? E aí, temos aí, então, vamos para os periféricos, né? Os periféricos, que são os sistemas de entrada e saída, ok? Aqueles dispositivos conectados ao computador que permite a comunicação do computador com o mundo externo. Porque se você for ver o centro, é a memória e o processador, não é isso? A memória RAM e o processador, trabalham os dois ali no núcleo. Como é que eu me comunico com o computador e como o computador se comunica comigo? Então, são através dos periféricos. Então, unidade de entrada, aquilo que, como você introduz informações na memória do computador. Então, você introduz como? Via teclado, via mouse, via scanner, que eu pego uma foto minha e jogo dentro e ela aparece na tela do computador. Né? Um documento, eu escaneio, ele aparece lá na minha tela. Okay? Uma leitura ótica, que eu passei lá uma latinha, né? Uma latinha de cerveja, eu passei na leitura ótica, pum, ele já leu o código barra, já me disse o valor. Né? É um dispositivo de entrada. Saída é o inverso, é para você obter o resultado do processamento, aquilo que o computador fez, né? Então, ele manda lá para o mundo externo, então a impressora, né? É um monitor de vídeo, a caixa de som, ou seja, todos os outros dispositivos, um data show, tudo que ele utiliza para comunicar, né, a placa-mãe do computador e mostrar para o nosso mundo, para os usuários, o que tem dentro. E a gente vai agora, pessoal, para o que nós falamos sobre memória. Falamos sobre guardar dados, armazenar informações, né? E onde que essas informações, que informações são essas, né? Então, o texto que eu digito, a minha foto que eu escaneei, o jogo, o programinha de jogo, né? O filme que eu baixei no computador para assistir, os programas que tem no meu computador,
As músicas que eu tenho no meu pendrive, que eu coloco lá no computador para eu ouvir no Media Player, ok? Tudo isso são informações, são dados. E dados, eles têm tamanho. E esse tamanho é limitado. E os dispositivos que armazenam informações, eles têm limite. Assim, o seu celular ele tem limite. E o que tem lá? A memória dele, que tem uma limitação. Ok? Então, você começa a receber muitos vídeos, muitas fotos, o seu computador começa lá, ou o seu celular fala, o seu armazenamento está no limite. Então, nessa foto não pode ser armazenada. Você quer tirar uma foto e diz assim, não é possível para tirar essa foto porque não tem espaço para armazenar. Mas como? Cadê? Você olha lá, você vai desmontar, você não está vendo nada aqui, tá? Mas tem lá informações que são informações eletrônicas. Tudo isso é transformado em unidades, né, de informação. Okay? E esse dispositivo que guarda, eles têm um limite. Então, assim como nós temos medidas de massa, né, para medir meu peso, como eu tenho medida de comprimento para eu poder medir minha altura, ok? Os dados também, eles têm unidades de representação, eles têm tamanho e têm as unidades para você ter referência. E o princípio básico da informação, né, que é cada bit, lembra? Dentro do computador é só 0 e 1 que trafega lá. Só 0 e 1. Tudo que a gente tem, nossos dados, tudo é representado internamente como 0 e 1. E cada 0 e 1 desse é um bit. Chama bit. Para fazer qualquer letra ou um número, eu preciso de agrupar no mínimo 8 bits. Olha só. Né? Então, preciso, para botar uma letra, por exemplo, então, cada letrinha dessa é um conjunto de 8 bits. 8, mais 8, mais 8. Sequência de 8 bits 0 e 1 para fazer um R, outro código em 0 e 1 para fazer o E e assim por diante. Tudo internamente, né, com essa codificação. Então, esse agrupamento nós chamamos de byte. Então, a unidade, né, que representa qualquer unidade de informação, uma letra ou um número é um byte, né, que é o agrupamento de 8 bits. E aí, pessoal, assim como, né, nas unidades de, né, que eu chamo assim, as unidades de medida, nossa, então nós temos o grama, né, que é a unidade de massa, a unidade básica, né? Aí você tem o quê? kg, bota o K que dá a ideia de 1000, então, K à frente do G, quilograma, que são 1000 gramas, né? A mesma coisa no metro, né? Você tem um centímetro, né, que é a unidade, uma parte da medida de metro, né? Aí você tem o quê? Tem um metro, você tem um km, 10 de 1000, né, que é 1000 metros, quilômetro. Né? Aí você tem o decímetro, o hectômetro. Tem várias unidades múltiplas aí do metro. Os bytes, da mesma forma, ok? Então, nós temos o quê? Primeiro nós temos o quê? O kilobyte, ó, que é o KB, chama assim, você coloca KB, que é kilobyte. Kilobyte, na verdade, ele não é 1000, é 1024, tá, pessoal? Ok? Tem essa unidade aqui, são 1024, porque é uma unidade binária, é 2 elevado a 10, beleza? Depois entra já no campo da tecnologia da informação, que não é interessante para a gente, beleza? Mas nós falando que não é exatamente 1000, como no quilograma, né, como no quilômetro, né? Kilobyte, no caso são 1024 bytes, que é a unidade básica. Depois do kilobyte vem um megabyte, né, que é das ordens dos milhões. Então, 1.048.576. Ou, na verdade, você coloca o seguinte, ó, 1 megabyte é 1024 kilobytes. Né? Essa unidade aqui é 1024 vezes a anterior. Ok. Gigabyte já é dos bilhões. 1.073.741.824 bytes. Ou 1 gigabyte é 1024 megabytes, que por sua vez é 1024 kilobytes, que por sua vez é 1024 bytes. Aqui, ó. E por último nós temos um terabyte. Terabyte que é dado dos trilhões. 1 trilhão, né? 1 trilhão e por aí vai. 9 bilhões e por aí tal. Então, 1 terabyte é 1024 gigabytes, que por sua vez é 1024 megabytes, que por sua vez é 1024 kilobytes, que por sua vez é 1024 bytes.
Ok, então para vocês terem uma noção, né, dessas unidades de medida de informação. Então, você tem o kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, né? Nessa ordem aqui, né, das unidades menores para a maior. Olha só. E aí, sabendo desse tamanho, né, dessas unidades, pessoal, e aí fica mais, né, fica mais tranquilo a gente entender algumas coisas como tamanhos de memória, né? Vamos às memórias que tem lá no computador. Olha só. Memória RAM, que é a principal. Está aqui, ó. Beleza? A memória, que aquela conversa direto com o processador. Okay? Então, olha só. Quanto mais aqui ao topo, menor a quantidade de memória, mas maior a velocidade. Então, olha só. Então, a RAM, ela não é a mais rápida, beleza? Mas ela está aqui no meio, né? Que é a que o processador trabalha, que é a memória principal, essa aqui. Ela é um tamanho menor, olha só, ela é um tamanho menor, e aí eu vou colocar algumas referências aqui para vocês, ok? Vou colocar aqui, então. RAM, geralmente você vai ter o quê? 8 GB de RAM. Beleza? Vamos aqui a cache. A cache é uma outra memória, só que essa memória fica dentro do próprio processador. Ok? Só que ela é muito mais rápida que a RAM. Lógico, se ela está dentro do processador, ela é muito mais rápida do que a RAM. Então, mas só que, o que nós temos de, né, de memória cache? Né? Vamos dizer, a gente tem aqui, digamos aí, 512 megabytes. Opa, por aqui você já viu que ela é bem menor, né? Olha só. 512 megabytes. Ou seja, 512 megabytes não é a metade de 1 giga. Olha só. Megabyte é a unidade antes do giga. Então, ele tem 512, o número é maior, mas é 512, mas é megabyte. Esse cara aqui tem 8 giga. Olha só, precisa de 1024 megabytes para dar 1 gigabyte. Então, isso aqui não dá a metade, olha só, de 1 gigabyte. E a RAM já tem 8 GB. Percebe, então? Quanto mais você vai descendo, os tamanhos vão aumentando. Só que a velocidade vai diminuindo. E aqui, depois, nós temos o quê? As memórias auxiliares. Ok? Quais são as memórias auxiliares? Aquelas que armazenam informação no computador depois que ele é desligado. Aí eu vou dizer o seguinte. O HD, por exemplo, o HD... Geralmente ele vem com 1 terabyte. É o padrão atual de computador. Então, ele tem um SSD, que geralmente ele vem com 240 gigabytes. Mas veja só, mesmo 1 terabyte, sabe que ele é bem maior do que o giga. São 1024 gigabytes para dar 1 terabyte. Então, tanto que um HD é maior que a memória principal. Beleza? E um SSD é um tipo de armazenamento agora que ele é uma alternativa ao HD. Só que ele é bem mais veloz que o HD. Ele é mais caro, os tamanhos são menores, né? Se você pegar um de 1 tera, né, SSD, mas ele vai ser muito caro, né? Então, na verdade é o seguinte, ó, um SSD de 240 GB, ou seja, um quarto, ele dá um quarto de um HD de 1 tera. Esse cara aqui tem o mesmo preço desse. Só que esse aqui é só um quarto do tamanho, para ter o mesmo preço de 1 tera. Porém, esse aqui é muito mais rápido do que esse HD de 1 terabyte. Quem tem um computador em casa com SSD sabe a diferença de você ter SSD, né? Você clicou aqui, você ligou, pediu o computador para ligar, ok? Digamos assim, que se o seu computador demora 5 minutos para ligar, em 30 segundos ele já ligou. Que a carga, né, o tempo que demora do Windows sair daqui, do SSD para ir para a memória RAM, né? É muito mais rápido. Aqui, então, a demora, olha só, quando você fala assim, iniciando o Windows, carregando o Windows, por que aquela demora lá? É o Windows que está saindo aqui do HD para a memória principal. Ou seja, saindo da memória auxiliar para a memória RAM. Então, se eu tenho a memória auxiliar mais rápida, então mais rápida essa informação vai chegar na RAM. Ou seja, quem é esse dispositivo de hoje? É o SSD, que ele transporta rapidamente a informação lá para a memória RAM. Ok? E aí nós temos também as memórias também auxiliar / backup, ok?
Que aí são outras, né? Que você usa para... tem discos, fitas, né? Que são armazenamento muito maiores ainda para fazer backup de dados. Ok? Então, vocês viram aqui, então, que quanto mais na ponta aqui é menor e mais rápido, quanto mais na base são maiores, porém, né, são mais lentos. Essa é a pirâmide aí dos níveis de memória. Então, a cache, olha só, se chegar altíssima velocidade, blá, blá, blá. Beleza, só, mas eu falei, né? Isso aqui é uma memória que está dentro do processador, apenas isso, né? Ok? E aí você tem também, dentro das auxiliares, aí você vai ter o CD, o DVD, o pendrive, tá? Outro dispositivo de armazenamento. Tudo aqui como memórias auxiliares. Ok, pessoal. E aí, olha só. E aí, vou voltar lá no processador. Vamos aqui, então. Então, você vai ver o quê? O processador, ele trabalha o quê? Processando as informações, triturando um grande volume de dados. Então, cada pulso que ele dá, ele realiza uma operação. Então, os processadores hoje, eles trabalham o quê? Na ordem dos bilhões de pulsos. Que ele usa a unidade, ok? Que nós chamamos, essa unidade chamada Hertz. Opa. Chamada Hertz. Hertz significa um pulso por segundo, ok? No caso dos processadores, pessoal, aí você tem o quê? Igual ficou fechado, deixa eu corrigir. No caso lá das memórias, olha só, do mesmo jeito aqui você tem o quê? Aí você tem o Hertz, que é um pulso por segundo, né? Você tem o quê? O kilohertz, você tem o megahertz, você tem o gigahertz, você pode ter também o terahertz, no caso. Beleza? Os computadores mais antigos, eu já tinha, meus computadores, os primeiros foi na ordem dos megahertz. Eu tinha um computador, na minha época, que ele tinha 40 megahertz. Ou seja, meu computador, a cada segundo, ele fazia 40 milhões de pulsos. Mega de milhões, ok? Megahertz. Aí depois foi 120, 266, 700. Na minha faculdade já era um computador de 700 megahertz. Aí 700 já vai chegando em 1000, né? Já na hora dos bilhões. Aí já entra no gigahertz. Aí vieram os computadores de 1.2, 1.3, 1.8 e por aí vai. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, pessoal, quantos pulsos o computador faz, o processador faz por segundo. Quanto maior, hoje os computadores estão na ordem dos gigahertz. Quanto mais gigahertz ele tiver, mais rápido ele vai ser. Beleza? E outra coisa, os computadores atuais também estão fazendo outra estratégia. Além de ter, eles têm, na verdade, vários núcleos. Então, você tem um computador, digamos, de 2 GHz, mas, por exemplo, ele é um quad-core. Então, o que significa um quad-core? É quad de 4, core, coração. Você traduzindo, né? Tem 4 corações, ou seja, tem 4 processadores trabalhando como se fosse um. Então, você olha um processador como esse, na verdade, é um processador de 2 GHz, mas ele é um quad-core. Mas é um quad-core, significa o seguinte, aqui no núcleo dele, aqui tem 1, 2, 3, 4. 4 processadores trabalhando, cada um de 2 GHz. Eles trabalham em paralelo. Todos os processadores atuais são multinúcleos, né? Eles têm 2, 4, 8 processadores dentro de um processador só, né? Como uma peça única. Então, ou seja, é como se fosse na prática, né? No caso de 2 GHz, fosse um quad-core aqui, é como se fosse 8 GHz, né? Como se ele fizesse 8 bilhões de operações por segundo. Isso vale também para o celular, pessoal. Então, algum de vocês já deve ter um celular. Meu celular é um processador quad-core. O meu celular novo é um octa-core. O que é octa-core? Octa, 8, core, coração. Ele tem 8 núcleos. Ele tem 8 coraçõezinhos, né? 8 processadores trabalhando como se fosse um único processador. Então, um octa-core vai ser muito mais rápido do que um quad-core, que tem 4 núcleos. Beleza? Então, vemos isso. Então, isso é em termos de velocidade, né? Isso vai dar velocidade. Memória, quanto mais memória você tiver, memória principal, que são esses pentes de memória, olha só, isso também vai interferir na velocidade do seu computador. O seu computador ele vai ficar mais ágil se ele tiver mais memória RAM, mais memória principal. Por quê? Com o tempo, quando você tem uma memória, o seu computador tem pouca memória,
acontece? Você abre umas 5, 6 páginas na internet, você já abre um programa, você começa a ver que ele começa a ficar lento. Por quê? Não é nem um processador que está lento, que não está suportando tantos programas. É a memória principal, a memória RAM, que não suporta tanto, ele está lotado e tanta coisa lá nela. Beleza? Então ela começa a ficar sobrecarregada, ela começa a ficar lenta. Lentidão. Se você tem muita memória RAM, ou seja, muita memória de sobra, então ele vai rodar mais rápido, porque essa memória ela não fica, né, esse conflito lotada de informações. Porque a memória RAM muito lotada, ela deixa o computador lento. Então, ou seja, quem já fez isso, teve essa experiência, né, de ter muitas pessoas fazem o que chamam de upgrade. Né? Upgrade significa o quê? Você aumentar, né? Atualizar o seu computador para mais. Up vem para cima, né? Aumentar a capacidade do seu computador. Então, geralmente, as coisas principais que se faz no computador, em termos de upgrade, é um upgrade de memória. Então, o meu computador ele tem 8 GB, eu coloco ele para 16. Então, ele já tem 8, eu compro mais um pente de 8 GB. Então, 8 mais 8 vai para 16 GB de memória. Então, aquele computador que ele estava lento, quando eu estava fazendo algumas atividades, ele ficou mais rápido agora. Apesar de você, mas a memória só guarda? Não. Mas se ela lotar, o computador fica lento. Então, você bota mais memória, o computador ele fica mais leve também. Então, isso influencia. Depende da aplicação que você vai estar realizando lá no seu computador. Ok? E aí, pessoal, a gente chega lá, olha só, que eu não queria que vocês conhecessem, então, as características de um computador. Porque chegar a esse ponto, vocês saberem o que vocês estão comprando, né? Então, eu peguei um anúncio de um computador aqui no mercado, né? Que aí, ó, ele vai dar essa aqui, essa imagem principal. Processador Core i5, memória de 8 GB, HD de 1 TB. Monitor aqui 19,5 polegadas. Você olha aqui e tal. Sabe que esse computador é bom? Até você comparar, você vai assim, esse aqui custa metade do preço desse outro. Eu vou comprar esse, mas talvez esse aqui é a metade do preço, mas ele não tem, mas ele não é nem a metade da potência do outro, ele é menos ainda. Ou seja, ele está saindo caro, mesmo pela metade do preço, ele está saindo mais caro do que o outro, na relação custo-benefício. Então, vocês conheceram um pouco de máquina. Eu peguei esse computador, que esse está no mercado hoje à venda, né? E vamos analisar as características dele, até para vocês entenderem um pouco mais. Olha só. Então, ele diz aqui, qual modelo de processador? É o Core i5 9400F, então é o i5 de nona geração. 9400 é nona, então, no caso, o meu notebook, por exemplo, o meu notebook é um i5 de 8400, então, o meu de oitava geração, esse primeiro número diz a geração do i5. O meu de 1400, esse aqui já é o mais novo, 9400 é o de nona geração. Olha só, o cache de 9 MB. Lembra eu falando lá do cache, pessoal? Aquela memória que tem dentro do processador. Olha só, cache de 9 MB. E ele é de 2,9 GHz. Se não me engano, esse processador aqui, ele é um octa-core. E ele tem 2,9, é quase 3 GHz. E isso, vários núcleos trabalhando em 2,9 GHz. A placa-mãe do computador é uma placa-mãe Gigabyte, né? Ela tem um chipset Intel, LGA 1151, que é aquele chip que controla, né, o núcleo central. DDR4. Olha só, quando fala DDR4, DDR é a memória principal. Então, ele suporta, você vai encaixar pente de memória do tipo DDR4. Ele suporta, né? E aí vamos à memória RAM. Ele vai dizer na especificação. Uma memória da marca HyperX Fury. Aí tem aqui, 8 GB. Essa é a quantidade de memória que vem no computador. A velocidade dela, 2.400 MHz. Velocidade dessa memória. DDR4. Olha só, a mesma tecnologia da placa-mãe. Se ela vai encaixar na placa-mãe, então ela tem que atender essa tecnologia. Senão você não consegue utilizar essa memória. Né? Então eu não posso pegar qualquer memória por aí e encaixar no meu computador. A memória tem que se encaixar na mesma tecnologia do slot de memória lá da placa-mãe, que vai receber aquela memória. Mas assim, o interessante de vocês verem o quê? Olha só, tamanho da cache, velocidade de gigahertz, né? Então, você já viu aqui, tamanho da memória principal, 8 GB, a velocidade, a tecnologia. O HD, lembra aquele dispositivo que é onde está onde você armazena os seus dados, suas fotos, seus filmes, o seu sistema operacional, os seus programas.
ok? E olha só, o HD que vem nele, olha só, HD Seagate barra-code, isso aqui é a marca. Ó, 1 TB, 1 terabyte. Aí você já sabe o que é um terabyte. Você sabe que um terabyte é muito maior do que o giga, olha só. Olha o cache, é mega, 9 mega. A memória já é 8 GB. O HD já é de 1 tera. Muito maior. Olha só, quantas, né? Quantas centenas de vezes esse HD é maior que a memória principal. 3.5, SATA, não sei o quê. Aqui algumas características técnicas, né? Mas o interessante é que vocês veem isso aqui, ó. 1 terabyte. SSD, lembra aquela memória que, aquele disco de armazenamento, que ele é mais rápido que HD. Só que ele vem em tamanho menor, mas ele é mais caro, beleza? Só que ele é muito mais rápido, olha só. Então, esse é um SSD da Kingston, modelo A400, 240 GB. Outro também, que ele é bem menor, não dá um quarto, né, de um HD, não é isso? Beleza? 240 gigabytes, uma unidade menor. Ele usa a interface SATA, que é um encaixe que vai utilizar lá na placa-mãe. Leitura, ele lê 500 megabytes por segundo, ele grava 350 megabytes por segundo, que é a velocidade, né? Transferência de dados dele. As conexões, olha só, ele tem dupla saída de vídeo, então ele tem um HDMI Full HD para você ligar no data show ou numa tela de TV que seja HD, ou no próprio monitor que seja HD, ou VGA, né, que é uma qualidade menor, mas o HDMI é né, que é alta definição. 6 conexões USB, né, para você conectar pendrive, câmera, tudo, impressora, vários dispositivos USB, né? 4 traseiras e 2 frontais. 5 conexões de áudio HD. 3 traseiras e 2 frontais. Então, ele tem um sistema 5.1, né? Para dar aquela sensação, você pode assistir filme nesse computador, que ele vai dar a sensação de som de profundidade. Conexão de rede, né? Para você conectar num cabinho de rede. Rede gigabit de alta velocidade, RJ45, PS2. Beleza. Rede. Olha, já é uma rede gigabit, então é a mais rápida para conexão de rede. Som, áudio 5.1 canais, olha o que eu falei, ó, áudio 5.1. Que tem o sistema normal, que é o 3.1, que é o mais simples, esse aqui é o 5.1. Mouse e teclado wireless, então ele não precisa de cabo para conectar o mouse dentro do teclado, ele pega sem fio, né? Wireless, como o nome já diz, se você for traduzir, isso aqui é do inglês. O wireless quer dizer, ó, less quer dizer sem, wire fios, sem fios, wireless. Monitor, Samsung LED 19.5 polegadas, widescreen, que é aquela tela de cinema, né? Ele é mais comprido, né? Ele é mais plano, as laterais é mais largas, né? Com conexão HDMI ou VGA. Olha só a conexão de saída, ó, ele tem HDMI e tem VGA. Então, esse monitor se conecta lá na placa-mãe desse computador, tá vendo? Na HDMI ou na VGA. Então, as conexões batem. O que vem instalado nele? Vem Microsoft de softwares, instalado Microsoft Windows 10 Professional, Microsoft Office. Garantia de 12 meses. O que vem na caixa? Uma CPU, um monitor, um manual, um CD com drivers, o monitor está aqui repetido. Ok.